Imagine estar a minutos de realizar o sonho de sua vida, apenas para ser destruída por uma ligação inesperada. Clara estava prestes a se casar com o homem mais rico de Nova Haven, mas em um instante, tudo desmoronou. O que parecia ser o início de um conto de fadas se transformou em um pesadelo público. Anos depois, ela ressurge não como a mulher quebrada que todos esperavam, mas como uma mãe de 4 crianças. E o homem que a abandonou volta para reivindicar o que nunca foi dele. Mas Clara não vai recuar. O que acontece quando amor, traição e uma luta feroz pela família colidem? Fique até o final, porque esta história vai desafiar tudo o que você acredita sobre força, justiça e redenção. Clara ajustou o véu pela 10ª vez diante do espelho do quarto luxuoso. A luz suave do abajur refletia no vestido branco, fazendo o tecido brilhar como se fosse mágico. O relógio na parede marcava 11h30. Faltavam apenas 30 minutos para a cerimônia. O coração dela batia acelerado, uma mistura de nervosismo e felicidade. Finalmente, o grande dia havia chegado. Você é a mulher mais sortuda do mundo, pensava enquanto olhava para si mesma. Estava prestes a se casar com Henry Parker, o homem mais rico e influente de Nova Haven. Ele era a definição de perfeição, charmoso, bem-sucedido, inteligente. Era o tipo de homem que parecia existir apenas em filmes ou sonhos. E hoje, ele seria seu marido. O som do telefone quebrou o silêncio do quarto. Clara hesitou antes de atender. Segurou o aparelho com dedos trêmulos e aproximou-o do ouvido. Alô? Sua voz estava baixa, quase como um sussurro. A pausa do outro lado da linha foi longa demais. Então, a voz de Henry, fria e distante, ecoou. Clara, eu não vou. As palavras demoraram a fazer sentido, parecendo se arrastar em câmera lenta. O quê? Como assim? Estamos a minutos de começar, Henry. Sua voz agora tinha um tom de desespero. Não posso fazer isso. Preciso focar no meu trabalho. Ele fez uma pausa e continuou sem emoção. Um dia você vai entender. O telefone escorregou de sua mão, caindo no chão com um ruído seco. Clara ficou imóvel, encarando o espelho. A imagem refletida não parecia mais a de uma noiva radiante. Era uma mulher destruída, traída no momento mais importante de sua vida. As horas seguintes foram um borrão de humilhação. Os convidados começaram a murmurar e logo as fofocas se espalharam. O salão, decorado com flores brancas e douradas, tornou-se o palco de um casamento que nunca aconteceria. Enquanto todos cochichavam, Clara saiu, sentindo os olhares queimar suas costas. Na limusine que deveria levá-la para uma nova vida, ela sentou-se sozinha, apertando o tecido do vestido como se fosse a única coisa que a mantinha conectada à realidade. As lágrimas começaram a rolar, e no fundo, um pensamento repetia-se. Por que ele fez isso comigo? Ela fechou os olhos, buscando forças para enfrentar o que viria a seguir. O futuro parecia uma nuvem densa e cheia de incertezas. A porta do hotel se abriu e Clara foi recebida por uma tempestade de flashes e perguntas. Jornalistas cercaram a entrada, ansiosos para registrar o escândalo. Seus pés hesitaram ao tocar a calçada. O vento frio e os murmúrios a envolviam como uma segunda pele. Clara, como se sente após ser abandonada por Henry Parker? Gritou um repórter. Ela manteve a cabeça erguida, mas as lágrimas insistiam em ameaçar cair. Respirou fundo, forçando um ar de dignidade que não sentia. Perguntem a ele. Sua voz saiu firme, embora trêmula. Os repórteres se afastaram enquanto a limusine acelerava pelas ruas da cidade. Dentro do carro, o silêncio era quase tão ensurdecedor quanto as câmeras lá fora. O vestido branco, que antes simbolizava a esperança, agora parecia um peso sufocante. Clara arrancou o véu e o jogou no banco ao lado. Dias depois,
O mundo ainda parecia um borrão. Os tabloides estampavam sua imagem ao lado de manchetes cruéis. A noiva abandonada de Nova Haven. As palavras eram uma ferida aberta que latejava a cada nova leitura. Sem saber a quem recorrer, Clara decidiu recomeçar. Com o pouco dinheiro que tinha, alugou um apartamento pequeno e modesto na periferia. As paredes eram simples e desgastadas, mas pelo menos aquele espaço era dela. Era um refúgio distante do mundo que ela conhecia, um lugar onde ninguém olharia para ela como a mulher de Henry Parker. Uma manhã, Clara acordou com o sol filtrando-se pelas cortinas baratas. Sentiu-se estranha, um mal-estar que não conseguia explicar. Depois de dias de dúvida, decidiu ir à farmácia e comprou um teste de gravidez. Voltou para casa e, sentada no chão do banheiro, aguardou o resultado. Segundos pareciam horas, enquanto ela observava o pequeno visor no bastão plástico. Então, a segunda linha apareceu. Clara levou a mão à boca, um misto de choque e lágrimas silenciosas tomando conta dela. A primeira palavra que conseguiu dizer foi um sussurro para si mesma. Estou grávida. Por um momento, ficou paralisada. O pensamento de criar uma criança sozinha era assustador, mas ao mesmo tempo havia algo mais. Uma pequena faísca de esperança. O consultório médico era pequeno e discreto, mas Clara sentia como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. Ela olhava fixamente para o médico, tentando processar o que ele acabara de dizer. 4? Repetiu, a voz vacilante. Como assim 4? O médico ajustou os óculos e apontou para a tela do ultrassom. As formas pequenas e vibrantes piscavam na imagem granulada. Quádruplos, Clara. Não é algo comum, mas acontece. Ele fez uma pausa, suavizando o tom. Sei que isso deve ser um choque, mas eles estão saudáveis. Isso é o mais importante. Saudáveis. A palavra ecoou em sua mente enquanto ela olhava para a tela. A incredulidade deu lugar a um sentimento avassalador de responsabilidade. Como criaria 4 crianças sozinha? Ainda estava tentando entender como faria isso com apenas uma. Naquela noite, deitada em sua cama no pequeno apartamento, Clara sentia o silêncio ser preenchido por seus próprios pensamentos. As lágrimas vieram, mas não eram de desespero. Elas carregavam a carga pesada da realidade, mas também uma pequena centelha de determinação. Precisava ser forte, não havia outra opção. Ela começou a trabalhar em 2 turnos para juntar dinheiro. Durante o dia, fazia serviços de escritório em um mercado local e à noite limpava consultórios médicos. As horas eram exaustivas, mas a visão de um futuro para seus filhos a empurrava para frente. Ela passava noites no escuro, com a mão sobre a barriga, sussurrando palavras de encorajamento. Vamos conseguir, prometo a vocês. Meses depois, a promessa começou a se materializar quando ela trouxe para casa pequenos móveis de segunda mão e preparou um cantinho para cada um dos bebês. O apartamento estava longe de ser perfeito, mas o amor que preenchia aquele espaço era palpável. Clara não sabia como seria o amanhã, mas sabia que faria tudo por eles. O parque estava cheio naquele dia. O sol brilhava forte e as risadas das crianças enchiam o ar. Clara observava seus filhos brincando no balanço, os cabelos loiros brilhando sob a luz. Jack e Jessie discutiam sobre quem iria mais alto, enquanto Jake e James corriam ao redor, tentando competir com a energia dos irmãos. Foi quando Clara sentiu. Um calafrio percorreu sua espinha. Virou-se e encontrou um par de olhos familiares. Henry estava parado a poucos metros, vestindo um terno impecável, mas seus olhos, que antes carregavam frieza, agora estavam cheios de algo que Clara não conseguia decifrar. Vulnerabilidade, talvez. Ele deu um passo hesitante em sua direção. Clara, começou, a voz baixa, quase um murmúrio.
Ela instintivamente se posicionou na frente das crianças, como uma muralha. Seu coração batia descompassado, mas seu rosto permanecia impassível. O que está fazendo aqui?" perguntou, tentando manter o controle. Henry olhou além dela para os 4 meninos que brincavam sem perceber a tensão no ar. Seus olhos se arregalaram e ele parecia lutar para formar as palavras. Eles são meus!" gaguejou. Clara sentiu uma onda de raiva subir por seu corpo. Ela sabia que aquele momento chegaria, mas não esperava que fosse assim tão de repente, tão público. "Isso não é da sua conta. Você escolheu ir embora, Henry. Eles não têm nada a ver com você." Ele deu mais um passo à frente, os olhos ainda fixos nas crianças. "Clara, eu preciso saber. Por favor." Ela respirou fundo, forçando-se a manter o tom firme. "Vá embora. Eles têm tudo o que precisam, e isso não inclui você." Henry ficou parado, os punhos cerrados ao lado do corpo. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Clara chamou os meninos. "Vamos, hora de ir para casa." Os 4 correram até ela, segurando suas mãos pequenas e confiantes. Enquanto se afastavam, Clara olhou por cima do ombro e viu algo nos olhos de Henry. Determinação. Um calafrio percorreu sua espinha. 2 semanas depois, ele apareceu de novo. Desta vez, não estava sozinho. Trazia um advogado. O tribunal estava lotado, mas Clara sentia como se o mundo tivesse diminuído, deixando apenas ela e Henry em uma batalha de olhares. Ele estava sentado ao lado do advogado, impecavelmente vestido e com o rosto inexpressivo, enquanto ela, apesar de tentar aparentar calma, tinha as mãos suadas e o coração acelerado. O advogado de Henry levantou-se, ajustando a gravata antes de começar. "Meritíssimo, minha cliente vive em condições precárias, um apartamento pequeno, sem suporte familiar. Meu cliente, Henry Parker, pode oferecer estabilidade, conforto e um futuro promissor para essas crianças." As palavras caíram como pedras sobre Clara. Ela apertou os punhos, tentando conter a raiva. Como ousavam julgar o amor dela por seus filhos com base em dinheiro? Quando chegou sua vez, Clara levantou-se lentamente, cada passo ecoando no silêncio tenso da sala. "Meritíssimo, é verdade que eu não tenho uma mansão ou carros luxuosos, mas meus filhos têm algo que dinheiro nenhum pode comprar." Sua voz tremeu por um instante, mas ela continuou. "Eles têm amor, dedicação e uma mãe que lutaria até o fim por eles." Ela olhou diretamente para Henry. "Onde estava o Sr. Parker quando eu trabalhava 2 noites seguidas para pagar o aluguel? Quando eles estavam doentes e eu passava horas no hospital? Ele não estava lá. Eu estava." Henry desviou o olhar, o rosto contraído em algo que parecia ser arrependimento. Mas o advogado dele não recuou. "Isso não muda o fato de que a senhora não está proporcionando o melhor ambiente possível para essas crianças. O Sr. Parker tem recursos infinitamente superiores para garantir que elas tenham tudo." Antes que Clara pudesse responder, a porta do tribunal se abriu e Victoria, a noiva de Henry, entrou, com um sorriso glacial e um ar de superioridade. Clara sentiu o estômago se revirar. Sabia que aquilo não era coincidência. Victoria sentou-se atrás de Henry, cruzando as pernas com elegância exagerada. O impacto de sua presença era claro. Ela estava ali para reafirmar o poder e a posição de Henry. O juiz interrompeu o silêncio. "Iremos deliberar. Peço que as partes se preparem para a próxima audiência." Clara saiu do tribunal com o coração pesado, mas também com a certeza de que não recuaria. Henry entrou na sala de estar da cobertura, onde Victoria o aguardava com uma taça de vinho nas mãos. A tensão no ar era palpável. Ele soltou um suspiro pesado, jogando a pasta de documentos em cima da mesa de vidro. "Isso não pode continuar assim, Victoria", disse a voz cansada. Ela arqueou uma sobrancelha, apoiando o copo com delicadeza. "Continuar como? Exatamente. Você significa Clara."
Perguntou com um tom deliberadamente leve, mas cheio de veneno. Henry passou a mão pelos cabelos, irritado. Ele parecia dividido, como se estivesse travando uma batalha interna. Não é só sobre ela. É sobre os meninos. Eles são meus filhos. Preciso estar na vida deles. Victoria inclinou-se para a frente, o olhar afiado. Na vida deles? Você quer dizer na vida dela. Porque vamos ser honestos, Henry, isso tudo é só uma desculpa para ficar perto dela de novo. Ele balançou a cabeça frustrado. Não diga isso. Não tem nada a ver com ela. Eu cometi um erro, mas agora quero fazer o que é certo. Victoria levantou-se, cruzando os braços. Fazer o que é certo? Então por que não tiramos logo essas crianças dela? Você acha que ela tem alguma chance contra nós? Contra mim? Henry olhou para ela, seus olhos azuis gelados. Mas por um instante, algo mais surgiu. Dúvida. Não quero machucar Clara. Só quero que os meninos tenham o melhor. Victoria soltou uma risada seca. O melhor sou eu, Henry. Eu sou a única que pode garantir isso. Henry permaneceu em silêncio por alguns segundos, mas em seu interior um conflito crescia. Ele começou a enxergar a diferença entre o que Victoria queria e o que realmente importava, seus filhos. Quando saiu para o quarto naquela noite, Victoria permaneceu na sala, sozinha. Ela não precisava ouvir o que ele pensava, já sabia. Henry era um homem fácil de manipular, mas Clara era uma ameaça que ela não ignoraria. O tribunal estava silencioso quando Clara subiu ao púlpito. O juiz, uma mulher de semblante sério e cabelos grisalhos presos em um coque, observava com atenção. Todos os olhos estavam sobre Clara, mas ela manteve a cabeça erguida. Respirou fundo, ignorando o aperto no peito. Meritíssima, começou, sua voz baixa, mas firme. Eu posso não ter tudo que o dinheiro pode comprar, mas eu tenho o que mais importa. Ela fez uma pausa, sentindo os olhos lacrimejarem. Esses meninos são minha vida. Trabalhei dia e noite para garantir que tivessem uma casa, comida e, acima de tudo, amor. O advogado de Henry revirou os olhos, preparando-se para rebater, mas Clara continuou. Enquanto o Sr. Parker se concentrava em seus negócios, eu estava com eles. Eu estava lá quando eles falaram suas primeiras palavras. Quando tiveram febre alta e eu passei noites acordada segurando suas mãos, estava lá para cada risada, cada choro e cada pequeno momento que faz a vida valer a pena. Henry estava sentado ao lado de Victoria, mas desta vez ele não estava calado. Ele levantou a mão, pedindo a palavra. Clara ficou surpresa, mas não recuou. Meritíssima, posso falar? Perguntou ele. O juiz assentiu, e Henry se levantou visivelmente nervoso. Clara está certa. Sua voz saiu hesitante, mas honesta. Eu não estava lá. Eu fiz escolhas erradas, mas não posso ignorar o que sinto agora. Quero estar na vida deles. Não porque quero tirar algo dela, mas porque sei que devo a eles. Victoria o encarava com um olhar gélido, mas Henry não desviou o olhar do juiz. Minha noiva e eu temos discordâncias sobre o que é melhor, mas estou aqui para pedir uma chance de ser um pai melhor, sem prejudicar Clara. O juiz olhou para ele, avaliando suas palavras. O silêncio foi quebrado apenas pelo som da caneta dela, riscando o papel. Muito bem, sua voz cortou o ar. A guarda principal continuará com a Sra. Blake. O Sr. Parker terá visitas supervisionadas inicialmente. Mas, Sr. Parker, espero que suas ações falem tão alto quanto suas palavras. Victoria se levantou abruptamente, murmurando algo para Henry antes de sair furiosa. Clara a observou, finalmente sentindo uma vitória. Mas a batalha não havia sido apenas dela. Pela primeira vez, sentiu que Henry estava de fato do lado certo. Clara observava os 4 meninos correndo pelo campo de futebol. Era uma tarde ensolarada,
e o vento leve carregava o som das risadas deles. Jack liderava o time, gesticulando como um pequeno treinador. Jesse, sempre competitivo, tentava roubar a bola de qualquer um que se aproximasse, enquanto Jake e James jogavam com o mesmo entusiasmo, mas com um toque de cautela. "Mamãe, olha o gol!" gritou Jack, apontando para Jesse, que chutava a bola com força. Clara levantou-se do banco, aplaudindo enquanto sentia o calor do orgulho preencher seu coração. Sua vida agora parecia estável, preenchida pelo amor e pela alegria dos meninos. Eles eram tudo o que ela precisava. Do outro lado do campo, Henry acenava. Ele não vinha a todos os jogos, mas fazia questão de aparecer quando podia. Era um visitante na vida deles, mas um visitante que parecia se esforçar cada vez mais para fazer a diferença. Após o jogo, os meninos correram para Clara suados e sorridentes. "Mamãe, o papai disse que vai levar a gente para tomar sorvete", anunciou Jesse, os olhos brilhando. Clara olhou para Henry, que se aproximava lentamente. Ele parecia mais relaxado, menos tenso do que nos primeiros encontros. Quando chegou perto, sorriu para ela com timidez. "Espero que não se importe. Pensei que seria bom passar um tempo com eles", disse ele hesitante. Clara assentiu. "Claro, eles adoram isso." Houve um momento de silêncio entre os dois, mas desta vez não era desconfortável. Clara percebeu que, apesar de tudo, Henry estava tentando, não como parceiro, mas como pai. "Obrigado, Clara", disse ele, sua voz sincera. "Por tudo." Ela sorriu de leve, vendo os meninos pularem de entusiasmo enquanto falavam sobre seus sabores preferidos de sorvete. "Faça valer a pena, Henry. Eles merecem isso." Enquanto Henry levava os meninos para o carro, Clara ficou para trás, sentindo uma calma que não experimentava há muito tempo. A batalha havia acabado e a paz finalmente encontrara espaço em sua vida. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que estava pronta para enfrentá-lo, com seus filhos ao seu lado e uma força que nada poderia quebrar.